Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Neste sábado, 7 de setembro, eu ia falar 9, 7 de setembro, feriado, que a gente vai poder falar um pouquinho sobre mandala lunar e sobre as escalas de consciência, como é que essas coisas se conversam e principalmente qual a importância delas para a nossa vida, como é que essas ferramentas de autoconhecimento podem ser agregadas ao nosso dia a dia e como podemos usar essas tecnologias que não são novas, que são lá ancestrais, mas como é que a gente pode usar isso para o nosso autoconhecimento, para a nossa melhoria pessoal e principalmente para a melhoria dos nossos negócios, para a melhoria das nossas relações pessoais com todas as pessoas que a gente convive, né? Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de família, de amizade, de trabalho, com o vizinho, com a pessoa que passa na rua. Enfim, como é que a gente pode melhorar todo esse nosso entorno, todos esses nossos relacionamentos e como essas duas ferramentas nos ajudam nesse processo de melhoria, nesse processo de evolução. Vou começar falando sobre as mandalas lunares. É um tema que eu já venho batendo aqui com vocês há muito tempo, venho comentando sobre elas há muito tempo e eu sou uma pessoa transformada pelas mandalas lunares. É uma técnica que entrou na minha vida lá em 2020 e final de 2020, começo de 2021 até agora, ela não saiu mais da minha vida. Então já são 4 anos de mandala, pelo menos 50 mandalas feitas, desenhadas, estudadas e refletidas. Então consigo falar para você sobre esses benefícios, consigo mostrar para você na prática como essa técnica reverbera lá no nosso ser. Vamos lá, o que é uma mandala lunar? Basicamente, como eu já mostrei, ela é um elemento circular, uma mandala é circular. Não sei se vocês sabem, mas do sânscrito a palavra mandala significa círculo. Círculo é um elemento que não tem começo e não tem fim. A gente não consegue saber onde é que o círculo começou e onde ele vai terminar. Ele tem movimento e ele separa o que está dentro do que está fora, ou seja, Jung dizia, as mandalas separam o nosso self, o nosso eu interior do mundo lá fora. Da mesma maneira, ela tem uma outra representação, Deus e o profano, o sagrado e o que está para fora. Então a gente consegue, por meio da mandala, de forma inconsciente, fazer essa conexão. De forma inconsciente a gente consegue fazer esse equilíbrio eu e o mundo. E eu e o meu interior, o meu entorno e o que é que está acontecendo lá dentro de mim. Basicamente, uma mandala lunar, ela está dividida aqui, ó, os 30 dias do mês, a fase lunar de cada dia. Então, aqui é uma lua cheia, ela vem, que tá espelhado para vocês, aqui é uma lua cheia, ela vem para cá, para cá, para cá, aqui ela vira minguante, ela vem para cá, aqui ela começa o ciclo, que ela é uma lua nova, e aqui ela é uma lua crescente, volta para cheia. Por que a gente usa as fases lunares? Primeiro, porque, como também sempre digo, o universo acontece em ciclos, esses ciclos se repetem constantemente e o universo não entende um calendário linear que começa no dia 1º e termina no dia 30. Isso é uma invenção humana. As energias, os ciclos da natureza, os ciclos astrológicos, os ciclos planetários não sabem que hoje é dia 7, mas eles entendem que hoje é lua nova. Entendem os animais, as plantas, as sementes, entendem que estamos num momento de começar a crescer, estamos num momento de começar a botar a cara para fora. Ninguém sabe lá, e hoje é dia 7, por acaso é feriado no Brasil. A energia não entende essa linguagem que é humana, mas essa linguagem cíclica ela entende. Então, quando a gente começa a aplicar uma mandala lunar na nossa vida e traz isso para o nosso dia a dia, nós começamos a nos alinhar de uma forma mais fina a todas essas energias da natureza. O que tem aqui na minha mandala? Tem algumas coisas que eu meço. Então, como é que é meu sono? Como é que eu tô? Como é que o meu corpo tá? Se ele tá cansado, se ele tá disposto, se ele tá dolorido, se ele tá ok, se a minha flexibilidade tá boa, se não tá, se eu tô ansiosa, se eu tô mais deprimida, se eu tô mais pro normal, que o normal não existe, como é que vai a minha produtividade?
Se eu estou produzindo bem, se eu estou produzindo freio de mão puxado, ou se eu estou lá meio que naquele, tenho que fazer uma força para produzir, para trabalhar, isso eu meço também. Como é que está o meu foco? Se o meu foco está ok, se eu estou super focada, aquele dia que todas as tarefas do dia são resolvidas em algumas horas, porque eu estou ali com foco muito alinhado, ou se é um dia que eu estou dispersa, 1 milhão de abas no computador abertas, 1000 coisas começadas, nada terminado. Então, tudo isso a gente vem medindo e registrando através de cores na mandala. E por que isso é legal? Porque nós começamos a perceber padrões, tá vendo? Ó, aqui, isso aqui é um padrão que acontece aqui na lua minguante. Aqui, ó, o mesmo padrão se repete aqui no final da lua nova. O mesmo padrão se repete aqui na lua crescente, no final da lua crescente. Ou seja, olhando para esse desenho, eu consigo entender que finais de fases lunares me dão muito foco, me dão muita concentração. Eu consigo trabalhar de uma forma muito mais produtiva, de uma forma muito mais ágil. Olhando aqui, ó, lua cheia, pico da lua cheia, eu consigo saber que nesse dia do pico da lua cheia, eu não consegui me concentrar, eu não consegui ter foco, eu fiquei ali muito flutuando no ar. Por quê? Lua cheia é um boom de energia e pessoas mais sensíveis, às vezes, captam isso e transformam em produtividade. Ou outras pessoas com outro tipo de sensibilidade recebem essa carga energética e ficam no mundo da lua flutuando e não conseguem dar continuidade ao que está acontecendo. Então, a mandala me ajuda a entender tudo isso sobre mim, sobre a maneira que eu, Fernanda, encarnada aqui neste corpo, me relaciono com as energias e com a natureza e com os ciclos que estão acontecendo lá fora. Por que isso é legal? Para autoconhecimento? Sim. Para entender o meu corpo, para entender o que acontece comigo? Sim. Mas também para planejar meu negócio. Porque se eu olho e eu sei que por padrão, no dia da lua cheia é um dia complicado para mim em foco em produtividade, eu não vou marcar uma live, eu não vou agendar uma reunião, eu não vou marcar nada que dependa muito da minha concentração e que dependa que eu esteja ali 100% extremamente focada. Por quê? Porque a mandala me diz que vai ser um grande desafio ficar focada nesse dia. Então, a gente começa, depois de preencher algumas mandalas, pelo menos 3, a gente começa a entender esses padrões, a gente começa a entender esses ciclos, a gente começa a entender quais são os períodos do mês em que estamos melhor dispostas ou menos dispostas, mais focadas ou menos focadas. E aí a gente consegue pegar todo o nosso planejamento mensal e dar uma adaptada ali naquela realidade do nosso corpo. Claro que nós não vivemos num mundo perfeito. Claro que isso não vai funcionar em 100% do tempo. Claro que em algum momento a agenda de todos os pares com os quais eu tenho que conversar vai cair nesse dia aqui. E aí eu não vou escapar, eu vou ter que fazer uma reunião importante nesse dia aqui. E eu sei que o meu foco vai estar complicado nesse dia. O que eu vou fazer? Eu vou pegar menos tarefas nesse dia. Eu vou me alimentar melhor no café da manhã, eu vou fazer uma meditação, vou fazer uma caminhada, eu vou fazer yoga, eu vou fazer alguma coisa que me ajude a focar, que me ajude a voltar para esse centro que eu sei que eu vou precisar no horário X, na hora da tal da reunião. Então, é uma ferramenta para o nosso negócio andar melhor, para o nosso negócio, sim, ter um melhor desempenho, porque nós, empreendedoras, somos a cara do nosso negócio depende da gente. Depende dessa nossa disposição, depende desse nosso foco. Então, conhecer a sua mandala, conhecer o seu ciclo, conhecer tudo isso, te dá essa segurança de poder trabalhar a sua agenda a partir da sua disposição, a partir da sua condição emocional naquele momento. Tem um incenso aqui que tá querendo pegar minha garganta. Mas vamos lá. E por fim, a gente tem um segundo elemento que eu coloco na mandala e comecei a colocar no ano passado, depois de mais de 2 anos de prática de mandala, porque a mandala, ela exige um grande nível de autoobservação. A gente precisa ter foco e coragem para se observar, a gente precisa ter
essa nitidez, essa transparência com a gente mesmo. Por quê? Você vai começar a perceber que, vou começar a fazer uma mandala, que legal, que lindo. As primeiras, eu diria que o primeiro ano, é muito, muito, muito fácil você falar assim, meu dia foi ruim, mas eu tô ali, otimista, tô me sentindo bem, vou marcar que tá tudo bem. A gente tem essa tendência humana de mostrar que tá tudo bem, que não, tá tudo ok. E a gente vai puxando a sardinha e você vê que as primeiras, elas acabam não sendo ali tão fiéis à realidade, porque a gente faz isso. E aí, depois de um tempo, você começa a refinar esse seu poder de autoobservação e começa a perceber que sim, que às vezes a coisa não tá boa. Que sim, isso aqui sou eu comigo. E não adianta eu tentar jogar por debaixo do tapete, porque eu sei, sou eu comigo, eu sei que a coisa tá funcionando ou não tá funcionando. Então ela começa a trazer isso de uma forma muito clara. E depois dessa experiência de você refinar esse seu poder de autoobservação, a gente passa a incluir na mandala os níveis de consciência, as escalas de consciência. Ou seja, dia a dia eu consigo saber e consigo observar e registro se eu estava me sentindo ansiosa, se eu estava me sentindo com medo, se eu estava me sentindo feliz, se eu estava me sentindo mais neutra, se eu estava me sentindo com coragem. A gente tem uma escala que mostra esse refinamento desses sentimentos, que é a escala de níveis de consciência. E aí, quando ela é incorporada à mandala lunar, essa ferramenta fica ainda mais poderosa, porque você consegue entender o seu caminho de evolução consciencial. Você consegue entender que às vezes passou meses vibrando numa energia mais baixa, de cores mais quentes, uma coisa mais terra, uma coisa mais física, mais chakras de baixo. Você tá ali muito lutando pela sua sobrevivência e consegue perceber outros momentos que você tá mais sutilizado, que a coisa tá mais tranquila, que você tá mais zen. E aí, de novo, voltando para mandala, dá para entender qual período você está mais numa vibração e qual período você está em outra vibração. Para tentar mudar os períodos, para tentar puxar para cima, talvez, você pode tentar falar, vou fazer um trabalho interno de me melhorar. Mas também para você falar, isso aqui é um período que eu não tô bem e ok, tá tudo certo. Vou acolher essa minha dor, vou acolher esse meu momento de não estar bem e tá tudo tranquilo. Não vou tentar lutar contra isso que eu tô sentindo, vou acolher. Então a escala de consciência do Dr. Hawkins, os níveis de consciência nos ajudam muito com isso. E eu trouxe ela aqui porque eu quero mostrar essa escala para vocês e eu quero que a gente converse sobre elas. Percebe que começa aqui na vergonha, um sentimento muito vermelho, e aí a cor vem diminuindo, chega aqui no medo, fica amarelo, aí começa a ficar verdinho, a coisa começa a mudar, e aí a gente vem para sentimentos mais sutis. Percebe que a gente meio que sai desse chakra básico, que tá lutando para sobreviver aqui embaixo, tá fazendo com que a pessoa lute de unhas e dentes, e a gente tá sutilizando também, cada vez deixando um grupinho de chakras mais em evidência, mais tomando conta da nossa vida, se é que a gente pode dizer em tomar conta da vida. Mas é isso. A vergonha, deixei algumas coisas anotadas pra gente conversar. A gente sente vergonha por uma série de coisas. Ou uma vergonha porque a gente falou uma coisa na hora errada, ou porque a gente estava andando na rua e caiu, ou uma vergonha alheia porque alguém que está com a gente fez algo e a gente ficou com vergonha, ou uma vergonha porque alguém ridicularizou a gente, ou uma vergonha porque eu me sinto inapropriada, porque aqui meu cabelo não tá bonito, porque aqui eu tenho uma mancha. A gente sente vergonha por essas coisas. Normal. Faz parte do ciclo. O que a gente não pode passar a vida inteira se bloqueando, se boicotando por conta do sentimento de vergonha.
A vergonha, ela impede a pessoa de tomar qualquer tipo de decisão. Ela fica ali, eu sou tímida, eu tenho vergonha, eu não quero, e com isso ela vai se bloqueando e ela não consegue dar um passo, ela não consegue fluir, ela não consegue sair desse estágio de estou paralisada porque eu tenho muita vergonha. E aí sim, a gente precisa fazer um grande trabalho de ir liberando isso, de liberar essa vergonha, um passinho de cada vez. Mas percebe que se isso está registrado aqui por um período longo, imagina que tem aqui assim um tantão de dias marcados nessa cor, é um alerta para você falar assim, opa, tem alguma coisa me bloqueando, tem alguma coisa acontecendo e tem alguma coisa fazendo com que eu não dê esse passo, fazendo com que eu não consiga caminhar. O que está acontecendo? Normalmente, depois que a gente passa pela vergonha e entende por que a gente está tão travado, vem um sentimento de culpa. Ele já é um pouquinho mais elevado do que o sentimento de vergonha. Mas ele ainda acontece depois que a gente fala uma coisa na hora errada, que não devia. Ele acontece quando alguém nos julga, quando alguém fala a responsabilidade é sua, foi você que fez. E ao mesmo tempo, o sentimento de culpa é uma negação dessa responsabilidade. É uma projeção de, eu fiz errado, não deu certo, ninguém gostou, então não faço mais. Então, na mesma medida, enquanto a vergonha nos paralisa 100%, a culpa ainda nos paralisa, mas por algo que fizemos. Então, ela ainda já dá um pequeno movimento, um pequeno empurrãozinho. Agora, o Dr. Hawkins, que criou essa escala, ele fala o seguinte, que a culpa, até anotei aqui, apenas nos faz nos sentir negativos diante de uma questão. E faz a gente gastar muita energia com algo que a gente não pode mudar, que é o passado. Já foi, já passou. Por que a gente está aqui se remoendo tanto? O segredo para sair desse estado de culpa é entender o erro, entender por que você errou e entender como é que você transforma isso em aprendizado. Então, esse é o segredo e a gente, com isso, sobe mais um pouquinho. A gente já saiu desse vermelhão e já está num vermelho um pouco mais suave. A gente já está num nível de consciência melhor. A gente já entende que não precisa se bloquear por conta da vergonha e que a gente pode, sim, transformar isso num aprendizado para dar um passo. O próximo estado é a apatia. É aquele estado que a gente não quer. Sabe? Eu quero deitar no sofá e só. Não quero fazer nada. É um processo de indisposição, é um processo de desamparo aprendido, é um processo de, já que não vai dar certo mesmo, não vou fazer. E com isso, qual é o grande problema da apatia? Ele é o ponto inicial da procrastinação. E aí aqui a gente fica patinando e a coisa não vai. O segredo para sair desse estado de apatia é realmente tomar coragem e dar um passo, tomar coragem e realizar. Subindo a escala, a gente chega na tristeza. Tristeza é tristeza, né, gente? Tristeza é uma sensação de impotência, uma sensação de deu tudo errado e eu não consigo fazer nada, eu não sei como melhorar, eu não quero fazer. E com isso, a gente fica lá, empatado. A tristeza vem da ilusão de que a gente pode fazer alguma coisa do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, com as pessoas que a gente quer, e que tudo vai ser perfeito, e tudo vai ser cor-de-rosa. A gente cria essa ilusão. Quando a coisa não se concretiza do jeito que a gente imaginou, a gente cai num estado de tristeza. Ela nos mostra o quão frágil é o nosso controle. Então, um processo, a dica, o meio do caminho para sair desse estado aqui de tristeza, qual é? É entender que a gente não tem controle das coisas, é começar um processo de aceitação que vai nos impulsionar para cima, ele vai nos levar lá para cima, a gente não vai ficar travado ali. É normal ter períodos de tristeza? É normal. 1 semana, 2 semanas, é normal.
o processo começou a se alongar muito, passou de um mês e não melhora, você precisa de uma ajuda especializada, você precisa de um médico, você precisa de um psicólogo, você precisa de um grupo de apoio. Por quê? Porque pequenos ciclos são normais, grandes ciclos não. De novo, volto na mandala lunar. Você olha, ó, por exemplo, aqui. Olha esse mês para mim como foi complicado. Aqui nessa roda de fora, a tristeza é o laranja. Ó, grandes períodos. Isso aqui foi logo na sequência que a Mel faleceu. Então eu tinha um motivo. Agora, se essa roda fica inteira laranja, eu vou lá pro próximo mês, tá inteira laranja também. Vou pro próximo mês, tá inteira laranja, é um alerta para que eu olhe e diga, opa, algo não está certo, algo precisa ser arrumado, entre aspas, algo precisa ser ali impulsionado para que eu melhore. Acima do medo, a gente tem o desejo. Desejo é aquela vontade, aquela promessa de que quando eu tiver a casa na praia, tudo vai ser perfeito. Quando eu tiver o carro X, tudo vai ser lindo, maravilhoso. Quando eu tiver o celular Y, tudo vai ser ok. De novo, é uma projeção da ilusão. De novo, é um desdobramento do que a gente imagina para o futuro, do que a gente quer ter de controle para o futuro. Vai passar um carro de som de alguma coisa, gente. Foi. O desejo é instintivo e é ele que nos impulsiona. Ele faz a gente andar, ele faz a gente caminhar, ele joga a gente para cima aqui. O que a gente não pode deixar que ele comande a vida? De novo, lá na mandala, a gente consegue identificar se ele está acontecendo num dia só. É um dia que eu tive vontade de alguma coisa e fui atrás, ok. Agora, se ele acontece num período de tempo muito longo, é um alerta de que a gente não está vivendo aqui no momento presente agora, aproveitando o que a gente tem. A gente está focado numa ilusão que sabe lá se é que vai acontecer, quando vai acontecer, caso aconteça se vai dar certo ou não, enfim, a gente não tem controle. Essas etapas da escala de Hawking mostram muito isso pra gente. A nossa grande necessidade humana de controlar as coisas, de controlar a vida, de controlar pessoas, de controlar situações. E também nos mostra o quanto não controlamos. O quanto a gente não tem controle. O quanto é necessário entender e aceitar não é impermeabilidade. É a impermanência da vida. O quanto as coisas vêm e vão, o quanto a gente não tem controle. E sempre que a gente se apega a esse controle, a gente fica vibrando em alguma dessas faixas aqui. Porque a gente tem muito medo de perder, porque a gente tem muito desejo de conquistar, porque depois que a gente perdeu, a gente entra num processo de tristeza e de apatia. Tá vendo que joga a gente lá para baixo? Então, a impermanência da vida é uma coisa importantíssima pra gente exercitar nessa nossa vida. E aí depois vem a raiva. A raiva é uma emoção super perigosa que pode nos impulsionar, pode, mas também pode deixar a gente entrar num processo de tolerância zero, num processo de não quero nada, de o mundo está contra mim, nada do que eu faço dá certo, tudo é culpa do outro. Então a raiva é um sentimento muito pesado, embora ele nos impulsione, tá vendo? Ele tá aqui em cima numa posição que faz a gente agir. Ele não tá aqui embaixo onde trava. Ele tá aqui sim empurrando a gente. Mas é muito importante a gente entender quais são as nossas motivações para agir. Se eu tô agindo porque eu quero melhorar, se eu tô agindo porque eu quero conquistar algo, alguém, alguma posição, algum dinheiro, alguma coisa, ou se eu tô agindo porque eu quero me vingar de alguém. Ou se eu estou agindo porque eu quero que tal coisa aconteça para tal pessoa. Então é importante a gente entender nossas motivações e entender o que nos faz agir. E se a gente percebe que a raiva que está fazendo a gente agir é um sinal de alerta de que algo precisa mudar, de que algo está errado aí nesse pacote todo. De novo, a mandala nos indica isso. Se a gente tem um dia de raiva, gente, normal, um dia de pico de estresse, todo mundo tem. Quem não tem? Todo mundo tem um dia ou outro que estoura, que sai do eixo, que briga, que enfim. Agora, se você olha para a mandala e tem blocões de tempo, blocões, né, de tempo,
todo pintado de raiva, é porque tem um processo muito complicado acontecendo ali. Você precisa olhar para isso e resolver. O nível de consciência que vem acima disso é o orgulho. Gente, o Dr. Hawkins, ele foi um psiquiatra que foi diretor do maior hospital psiquiátrico dos Estados Unidos, em que tinha 2.000 leitos, para vocês terem uma ideia. Então, ele conseguia liderar, gerenciar um hospital com 2.000 leitos, que era um hospital psiquiátrico. Então, imagina o tanto de situações que ele foi exposto, situações que ele encontrou e o tamanho da pesquisa que essa pessoa pôde realizar nesse pacote todo, nesse período todo, nesse processo de escalas de consciência, porque além de psiquiatra, ele estudava física quântica e ele começou a fazer essas relações. Será que é só doença emocional? Será que é só doença psíquica? Como é que a consciência desse doente se reflete nesse pacote? E ele começou a desenvolver essa escala. Ele fez, um dos resultados da pesquisa dele indica que 78% da população mundial vibra aqui no orgulho. Eu sou melhor que você, eu sei mais. Não, a minha casa é melhor, o meu filho andou antes. Eu já vi mães comparando tamanhos de cocôs de filhos bebês. Então, assim, as pessoas precisam estar orgulhosas, elas precisam sim falar que, olha, eu tenho valor pelo tamanho do cocô do meu filho, mas eu tenho valor, eu sou melhor que você. E nisso a gente pode entrar em processos de arrogância, de soberba, de presunção, de desdém, de intolerância, de racismo. A gente vai nesses processos. O orgulho, ele tá aqui. Ele não é dos piores. Ele faz a gente reconhecer o nosso auto-amor, o nosso auto-valor. Ele faz sim a gente se valorizar. Mas ele não pode estar desequilibrado. Ele não pode estar num nível de ceticismo, de se eu só acredito em mim, tudo eu. Porque quando a gente está vibrando há muito tempo nesse nível de orgulho, a gente começa a envergonhar o outro, culpar o outro, se valorizar por algo que aconteceu e que não foi legal. A gente começa a rebaixar o outro para que a gente possa sobressair. Então, é um sinal de alerta quando esse nível de consciência se manifesta por muito tempo. Como é que eu estou me relacionando com as outras pessoas? Como é que eu estou ali interagindo com os outros? Será que eu estou sendo justo? Será que eu estou sendo honesto? Será que eu estou sendo uma pessoa legal? Será que eu estou exagerando na dose? O orgulho traz todas essas reflexões para a gente. E aí chega a coragem. A coragem é exatamente o nível de consciência que separa os níveis mais baixos dos níveis mais altos. Quando a gente está falando de chakras, a coragem, até pela cor dela dá para entender, é aqui, é o chakra cardíaco, o quarto chakra, que divide os 3 de baixo dos 3 de cima. Aqui é a mesma coisa. Ele separa os sentimentos mais baixos dos níveis de consciência mais altos. A coragem, ela é o contrário do medo. Então, se você está vibrando aqui no medo, você não vai chegar na coragem. Agora, se você está vibrando na coragem, quer dizer que você já superou o medo, que você já entendeu a impermanência das coisas, que você já entendeu que não dá para controlar, e você está aqui disposto a fazer o seu melhor. Você está disposto a dar o seu melhor. Quando você olha para a mandala e tem grandes períodos marcados com coragem, é um sinal excelente, é a indicação de que você realmente está dando esse passo de consciência, de que você realmente está desapegando de sentimentos mais mundanos, mais físicos, mais de briga, mais de guerra, mais de mostrar que eu posso mais do que o outro, e você está conseguindo olhar para a vida com outros olhos. Você está começando a dar esse passo, começando a sutilizar o seu olhar, começando a sutilizar os seus sentimentos, começando a olhar para as pessoas com olhos mais fraternos, com olhos mais acolhedores, mais empáticos. Então é um grande passo quando na nossa escala de consciência a gente consegue ultrapassar aqui esse nível de coragem. Nesses 4 anos, gente, o que eu percebi? A gente tem dias aqui, dias aqui, dias aqui, dias aqui, que a gente vai oscilando. Mas de uma forma geral,
se você pegar as minhas 50 mandalas e olhar para elas, vocês vão ver que teve anos em que a coisa, na média, estava muito aqui. Muito laranja, muito amarelo. Depois, no ano seguinte, a coisa já estava numa cor, assim, um amarelo mais esverdeado. Você consegue entender que ano após ano, com muito trabalho interno, muito esforço, muita dedicação, você consegue ir subindo nessa escala. E, de novo, é um trabalho de anos, é um trabalho de décadas. A gente não vai sair daqui, chegar aqui em um mês. É dia a dia, trabalho de formiguinha. E a mandala ajuda a gente a materializar isso. A gente consegue olhar e falar, olha só, há 5 anos atrás eu sentia muita culpa e apatia, eu não tinha vontade de nada, eu tava aqui assim, a minha vida só patinava. E aí, com muito esforço, eu comecei a ter o desejo de mudar, tive muito medo, mas consegui, passo a passo, mês a mês, mas eu consegui ir subindo, e subindo, e subindo. Então, essa é a riqueza do trabalho de mandalas lunares. Quando você olha o conjunto num longo espaço de tempo, você consegue ver a sua evolução. Ou não, você fala assim, putz, empaquei, faz 3 anos que na média eu tô aqui no orgulho e não saio daqui. O que me falta? O que eu preciso fazer ainda para mudar? O que eu preciso fazer ainda para melhorar isso e para dar esse salto? Ou seja, ela é uma ferramenta que é uma bússola, vai mostrando os caminhos que nós estamos percorrendo, vai mostrando para onde a gente está indo. Acima dela tem a disposição. O que é a disposição? É aquele momento em que a gente está super bem disposto. Alguém chama a gente para ir fazer um passeio que é assim, você fala, vai dar tudo errado, mas você fala, ok, vamos lá, quero. É aquela pessoa que tá sempre... Sabe aquela pessoa, todo mundo conhece alguém que é assim, ó. Se você precisar de um favor, às 3 horas da manhã, liga pra fulano que ele vai fazer pra você. E não é o bonzinho, não é o que sempre diz sim, não é o que tá pronto pra qualquer coisa. Não, mas ele está disposto a fazer o melhor por ele e pelo outro. Ele tá disposto a ajudar, ele tá disposto a participar. Essa é a disposição. E acima dela tem a aceitação. Aceitação também não é falar sim para tudo, também não é tá lá sempre amém, amém, amém. A aceitação é um nível muito ativo, é um nível muito enérgico, mas que você entende que tem coisas na vida que não dá para mudar. Que você realmente aceita que tem coisa que aconteceu porque tinha que acontecer, ninguém podia interferir. Por exemplo, você está andando numa rodovia, cai uma árvore na sua frente. Se você tivesse 2 segundos para frente, a árvore tinha caído em cima do seu carro. Mas você estava 2 segundos para trás, ela caiu na sua frente, você conseguiu frear e não aconteceu nada. Ou você tinha acabado de passar e a árvore caiu e não acertou você. Isso é um processo de aceitação. Por que caiu a árvore? Porque alguém, quem está vibrando aqui, ó, aqui embaixo, provavelmente alguém vai falar assim, porque fulaninho, meu inimigo, tava com uma motosserra do lado da árvore, na estrada, esperando eu passar, viu que eu tava vindo ali com o meu carro, cortou a árvore, empurrou e esperou porque ia me acertar e por sorte não acertou. Quem tá vibrando nessa aqui para baixo é essa linha de pensamento. Tudo aconteceu porque alguém fez, porque alguém quis me atingir, porque alguém me perseguiu, porque alguém fez de propósito. Quando a gente tá aqui nesse nível da aceitação, a gente fala, não, aconteceu porque ia cair, ia acontecer, e por sorte não me atingiu. Mas aconteceria se eu estivesse ali ou não. Aconteceria independente da minha presença ou não, aconteceria. Então esse é o nível da aceitação. Quando a gente chega nesse nível, a vida fica mais leve, sabe? A gente consegue entender os processos, consegue entender os acontecimentos num patamar diferente. Costumo falar para as pessoas, principalmente para as minhas mentoradas, eu falo o seguinte, vamos fazer um exercício. Imagina que a gente está dentro do elevador de vidro lá do Willy Wonka. Muita gente que está aqui já me ouviu falar isso.
Vamos imaginar que a gente está lá naquele elevador de vidro do Willy Wonka e nós vamos subir 3 andares acima e você vai ficar lá embaixo com a situação que está acontecendo nesse momento. Você vai ficar lá embaixo e nós vamos do elevador de vidro olhar para a situação. Então a gente vai ver você, a gente vai ver as pessoas que se relacionam com você, vamos ver o problema e vamos entender todo o entorno, vamos ver tudo que está acontecendo. E aí a gente consegue entender se realmente alguém fez de propósito para você, para que está te perseguindo, ou se a situação aconteceu porque precisava acontecer e você estava ali envolvido naquele momento. Esse é o nível da aceitação. É o exercício do elevador de vidro do Willy Wonka. Acima disso, a gente tem o nível da razão. Aqui, gente, não é ser racional. Não é a pessoa que excluiu todos os seus sentimentos, que não pensa mais, que não sente mais, que tudo é racional, que tudo é preto no branco. Não. Mas é a pessoa que usa a sua razão para embasar as suas emoções. É a pessoa que, como eu falei hoje no Podastro, não sei se quem está aqui já ouviu, mas é a pessoa que recebe uma notícia no celular e ela consegue ter discernimento e falar assim, deixa eu checar se isso aqui é real ou não. Deixa eu raciocinar com o meu nível de conhecimento, com o que eu conheço da vida, do universo, das pessoas, da natureza. Deixa eu refletir se o que está escrito aqui nessa notícia, se ela é verdade ou se ela tem possibilidade de não ser verdade. Essa é a razão, é a pessoa que vai atrás de respostas, que vai atrás de entender o que está acontecendo, entender os porquês e a partir disso tomar uma decisão. E a partir disso decidir uma emoção positiva ou uma emoção negativa. É a pessoa que traz todos os elementos e analisa tudo isso. É praticamente o signo de Virgem. São os virginianos, que juntam toda a informação, analisa tudo que está acontecendo e depois disso tomam uma decisão. Esse é o nível da razão. Acima deles a gente tem o nível do amor. Que amor? O amor que eu sinto pelo filho, pelo marido, pelo cachorro, pela mãe, pelo pai? Não, o amor incondicional. O amor que eu sou capaz de sentir por quem eu não conheço. Pelas pessoas, pelo universo, pelo nosso planeta, por Deus, enfim, cada um tem o seu. O amor, ele precisa ser exercitado. Todo mundo tem o potencial, tem a semente lá dentro. Só que se a gente não exercita, essa semente fica lá, esquecida. Ela precisa de água, ela precisa de nutrientes, ela precisa de terra, ela precisa crescer. E esse amor incondicional só cresce se a gente estimula. Mas percebe que para a gente conseguir estimular esse amor incondicional, a gente tem que ter deixado para trás todos esses sentimentos aqui. A gente tem que passar pela aceitação. A gente tem que passar, sim, pela razão de entender o que é o que, de colocar os pontos nos is. É um crescimento. Depois disso, gente, a gente tem uma alegria extremamente genuína, um sentimento de paz e de iluminação que pouquíssimas pessoas nessa terra alcançaram. Mas isso tá aqui porque, eventualmente, um dia, lá na sua mandala, você pode ver que você se sentiu extremamente em paz. Mas você não vai... não vai, mas dificilmente nós aqui, nesse momento que estamos vivendo de planeta Terra cheio de guerras, com uma psicosfera super pesada, dificilmente a gente vai ter um mês inteiro pintado de roxinho da paz. A gente pode ter oásis, a gente pode ter dias. E qual é a nossa meta? A nossa meta é que esses dias sejam cada vez maiores, cada vez mais dias. Se hoje, esse mês, eu pintei 1 dia de roxinho da paz, a minha meta para o mês que vem é pintar 2. A minha meta para o outro mês é, de repente, colocar 3. A meta para o outro mês é, tá bom, não vou crescer para 4, mas também tomara que eu não desça para 2. Sabe? É uma construção, é um processo em que dia a dia a gente vai construindo, dia a dia a gente vai montando essa nossa consciência. Como eu disse, pela mandala a gente consegue ver no tempo a nossa evolução, conseguimos perceber como isso vem sendo elaborado no nosso interior, a gente consegue medir. E eu acho que isso é o mais legal e é o mais
importante desse processo todo. Porque a gente sim está num processo de evolução, porque sim, estamos num processo de crescimento, mas a gente não se dá conta disso. A rotina, o dia a dia, o trabalho, os filhos, a casa, tudo que envolve a nossa rotina nos engole de uma maneira tão profunda, nos engole de uma maneira tão que absorve toda a nossa energia e todos os nossos pensamentos, que sim, a gente sobe nessa escala, mas a gente não se dá conta disso. E é por isso que a mandala é importante, porque ela vem mostrando pra gente, dia a dia. Quer ver? Ó, olha a diferença. Tá vendo como essa daqui? Isso aqui é de 2022, tá muito laranja. Olha o mês seguinte, como eu já tava muito mais bem disposta, com muito mais coragem para realizar, muito mais disposição, uns picos de raiva sempre. Mas percebe a diferença? Percebe que eu consegui dar um passinho em um mês de diferença. Agora ele pegou, gente. Tá acabando ali. E então é isso, a gente consegue entender. Poxa vida, de um mês pro outro, olha como eu melhorei. Eu saí de um nível de muita tristeza e apatia e raiva e uma coisa muito apertada, assim, essa sensação muito apertada no peito, para uma coisa um pouco mais leve. Para um mês que foi um pouco mais tranquilo vivenciar. Para um mês que foi mais fácil. Esse aqui, ó, o mês começou mais fácil aqui, mas no fim do mês o bicho pegou de novo. E aí é a hora de você falar, por que é que eu dei esse passo para trás? O que aconteceu que eu dei, né? Que eu voltei ali para essa profunda tristeza? Foi um elemento externo? Foi alguém que fez alguma coisa? Como é que eu lidei com isso que essa pessoa fez? Então, é uma grande ferramenta de entendimento interno. E, de novo, isso se reflete no nosso negócio, isso se reflete na nossa maneira de empreender, na nossa maneira de gerenciar o que nós fazemos, na nossa maneira de nos expressarmos lá no nosso trabalho CLT. Porque se a gente está numa faixa de vibração aqui, é claro que a gente vai xingar o chefe, é claro que a gente vai xingar o colega, é claro que a gente vai estar pouco disposto, é claro que a gente não vai render, é claro que o nosso foco não vai estar legal. Agora, se a gente já está num nível mais aqui, a gente já consegue engolir certas coisas, a gente já consegue lidar com as situações com outro olhar, com menos peso. Então, é uma grande ferramenta para a gente se entender. Não é pra gente passar a mão na nossa cabeça, mas é pra gente entender que tá tudo bem, ó, esse período tô mal, então dá um tempo, fala menos comigo, me dá menos, bota menos peso pra eu carregar, sabe? Olha, agora esse outro mês, nossa, eu tô muito disposta, tô super bem, pode deixar que eu dou conta aqui do que eu não dei conta outro dia. A gente consegue equilibrar esses pratos. É por isso que todo mundo que tá no programa Estações, quem fez o inverno e quem vai entrar agora na primavera, tem essas ferramentas para trabalhar o seu autoconhecimento, para trabalhar o seu negócio, para trazer todo esse autoconhecimento para sua vida de uma maneira muito prática, de uma maneira muito segura e de uma maneira visual. A gente não precisa de grande entendimento para olhar aqui, ó, e ver que essa mandala tá muito mais verde e azul do que aquela outra, ou do que esse período, que tá muito mais laranja e vermelho. Então a gente consegue de uma maneira visual e rápida entender em que patamar nós estamos. Por falar no programa Estações, quero contar para vocês em primeira mão, deixa eu ligar aqui o computador, que o programa tá pronto para ser lançado. Quero te mostrar algumas coisas que nós vamos trabalhar nesse ciclo. Deixa eu virar minha tela aqui. Aqui. Vamos trabalhar ferramentas para quem se sente perdida, mapeamento de crenças, mapeamento de valores, resgates, entendimento de propósito de vida. E
brainstorm de nicho, como é que a gente se relaciona com os nossos clientes, quem é o meu cliente, quem são esses clientes que eu preciso encontrar, onde é que eles estão e como é que eu me relaciono com eles vão fazer bem para mim ou não vão, eu vou fazer bem para eles ou não. Esse momento de consciência que eu tô agora me ajuda a conversar com esse cliente ou não me ajuda a conversar com esse cliente? Então, esses são alguns dos temas que a gente vai tratar no programa Estações, na etapa primavera, que começa no dia 20. Então, se você se interessa, se você quer participar, me chama aqui, que a gente conversa sobre isso. E se você gostou da mandala lunar, gostou da escala de Hawkins e também quer trazer essa inovação, essa tecnologia, essa ferramenta de autoconhecimento para sua vida, me chama também. Eu tenho um curso sobre isso que vai ser totalmente regravado agora, no final do ano. Então, a gente pode se encontrar, a gente pode fazer juntas. Tem muita coisa ali nesse tema mandala lunar que eu quero fazer ainda em 2024. Então, se você gostou do tema, se você quer saber mais sobre isso e quer colocar na sua vida, me chama que a gente faz juntas. Tá legal? Esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Espero que tenha agregado, espero que vocês tenham entendido por que é que eu falo tanto de mandala lunar, o quanto isso transformou minha vida, o quanto isso me mostrou o caminho que eu estou percorrendo e o caminho que eu ainda tenho pela frente, porque eu tenho muita coisa para ser feita pela frente. Então, ele nos dá essa rota, ele é essa bússola. Espero que você tenha um excelente sábado. Quero agradecer você que ficou comigo aqui até o final. E se quiser saber mais sobre o programa Estações ou sobre as mandalas, me manda mensagem aqui embaixo, tá bom? Ótimo sábado para vocês. A gente se vê na segunda-feira lá no Podastro, no WhatsApp, ou por aqui ainda no fim de semana. Um beijo. Tchau, tchau.